Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo. Nós queremos iniciar hoje em Salmo 57, versículo 8. O tema, a alegria do Senhor é a nossa força. Importante nós compreendermos que Deus nos fortalece através dessa decisão espiritual de nos alegrar no Senhor, independente das circunstâncias. Nós vemos em toda a palavra de Deus que as circunstâncias não eram favoráveis. Eles estavam passando por desafios extraordinários e o Senhor pediu deles uma reação totalmente inédita. Me adorem, celebrem a soberania, minha grandeza, e vocês verão que, se vocês me engrandecerem, vocês me verão maior do que o problema. Quando eu engrandeço o Senhor, eu vejo o Senhor grande. Se vocês me engrandecerem, eu poderei revelar minha grandeza a vocês. E aí a fé de vocês voltará em alta. Porque eu não posso ter fé olhando para o problema, pensando no problema, orando e preocupado. Quantas pessoas estão nessa esfera desde a queda? Sua mente está no lugar errado desde a queda. Tudo fora do lugar. A mente na preocupação. Quantas pessoas que estão viciadas em ficar olhando, pensando no seu problema, fixado, a sua imaginação está no seu problema, Outros estão com a sua mente fixada no passado, no que perderam, ganharam, fizeram e se culpando. Está na culpa. Outros estão com a mente fixada na falha e fraqueza dos outros. Aquela pessoa não podia ter feito isso comigo, porque aquela pessoa não podia ter falado aquilo, e fica ali remoendo com a mente fixada, sabe, no pecado do outro, na ofensa, na mágoa. Então, o ser humano está com cordas espirituais, limitado e preso a certas coisas que o diabo coloca. E a decisão de adorar a Deus é esse escape que o Senhor nos dá. A gente decide. Não quer dizer que sente. O sentimento vem depois. A fé não tem a ver com o sentimento em primeiro lugar. Embora as emoções são importantes, são afetadas. Mas a decisão espiritual de fazer o que é correto pela graça, pelos recursos da graça, faz com que Deus intervenha. Quando eu ajo de acordo com a palavra de Deus, isso é um ato profético, o Senhor vem e confirma e muda os meus sentimentos, mesmo que eles estejam em frangalhos. Eu fico imaginando Paulo e Silas lá em Atos 16, será que eles estavam sentindo a alegria? Ou eles se alegraram no Senhor independentemente de estarem presos no cárcere interior, com frio, com dor, com fome? Eles decidiram sabiamente. Sabe, decisões sábias, só a unção nos ensina. A unção, ela te ensina a tomar decisões sábias aonde a pessoa que não tem a unção, na mesma situação, toma uma decisão tola. Então, o escape vem quando nós agimos correto, de acordo com a palavra de Deus em certas situações. Quando Davi foi atacado, todo o seu exército queimado, ele podia tomar a decisão de entrar em depressão. Isso é o natural. Culpar os outros, ficar chateado, mas diz que Davi decidiu naquele momento se fortalecer no Senhor, adorar o Senhor. Ele tomou uma atitude. Então essa atitude pode ser tomada, porque nós estamos na liberdade dos filhos de Deus. Aonde está o Espírito nos conduz em liberdade, de 2 Coríntios 3,17. Aqui no Salmo 57, olha só, versículo 8. Desperta, glória minha, despertai saltério e harpa, eu mesmo despertarei ao romper da alva. Desperta, saltério e harpa, desperta minha alma. Sabe, é como se a nossa alma estivesse dormindo. Desperta, saltério e harpa. Sabe, você não está ali motivado na sua carne de pegar uma harpa e tocar e cantar. A situação não é favorável. Aquele momento ali não é um momento naturalmente um momento de fazer isso. Mas é como se o Espírito te guiasse a agir de uma maneira que é contrária à sua carne. A carne tem uma tendência natural. Esse é o sobrenatural. O fluxo do Espírito te leva a tomar uma decisão sábia que te dará escape. É dar lugar ao Espírito. O Espírito e a unção te ensinam como dar lugar ao Espírito. E quando você age de acordo com o Espírito move e confirma. Aqui nós vemos ele dizendo: desperta minha alma. Aqui diz glória minha, desperta minha alma, desperta lira e harpa. É como se a alma do ser humano estivesse dormindo, e o acordar, o despertar, é a adoração. Você lembra que ele diz quando Nabucodonosor, por não dar glória a Deus e reconhecer que
Deus é que tinha dado tudo para ele. Nabucodonosor atribuiu a si mesmo. Olha, essa grande Babilônia que eu construí pela minha força, para a minha glória. Aí ele virou um animal, ficou comendo ervas. Diz que no final ele escreve, acho que um dos únicos textos que a Bíblia foi escrita por um rei ímpio, pagão, incrédulo. Ele disse: e tornou vir o meu entendimento, e eu louvei o Deus no céu. Tornou vir o meu entendimento. Eu fiquei lúcido, porque uma pessoa que não adora a Deus, ela está louca. Porque o ser humano originalmente foi feito em Isaías 43:21 para adorar a Deus. Então ele diz: tornou vir o meu entendimento, e eu louvei o Deus dos céus. Então ele diz: quando eu fiquei lúcido, eu adorei a Deus. E é que ele diz: desperta minha alma. É como se a queda tivesse adormecido a alma, e a alma não esteja fazendo aquilo para a qual ela foi feita. Adorarás o Senhor de toda a sua alma. A alma, ela é que nem o estômago nosso. Nosso estômago, ele tem fome e sede, ele precisa de alimento. E a alma, ela tem fome e sede de Deus. É o nosso estômago espiritual. E se ela não tiver fome e sede de Deus, ela vai ter fome e sede do pecado. A alma, ela tem sede, ela tem fome. E quando isso é canalizado para Deus, nós chamamos isso de sabedoria. Desperta a minha alma. É como se ele estivesse falando com a sua alma mesmo: ei, alma, acorde, adore Deus. Não achando motivos nem nas circunstâncias, nem nas pessoas, nem no seu próprio desempenho atual, mas porque a Bíblia diz. Sabe, fazer uma coisa porque a Bíblia diz é sabedoria. Ah, mas não estou sentindo. Faça. E quando você fizer, os seus sentimentos mudam. Tem gente que espera achar motivo para adorar a Deus, quando na verdade adorar a Deus é uma obediência espiritual que desencadeia uma resposta espiritual, um mover espiritual, um crescimento espiritual e revelação espiritual. Eu estou aí nas vãs imaginações. Tem traduções que traduzem como sofisma e tem traduções que dizem vãs imaginações. Então eu estou imaginando o pior, pensando o melhor. Eu estou imaginando, usando a minha memória e o meu cérebro de forma errada. Vãs imaginações. Aí eu digo: desperta minha alma, adora a Deus. Desperta a lira e harpa, vamos adorar a Deus. Ele, animando ele mesmo a acordar para aquilo que ele foi feito e adorar a Deus. É um bom hábito, um estilo de vida, você adorar a Deus em todo tempo, em todo lugar, independente de situações. Isso manterá a tua fé protegida. Cria-se como um escudo. Quando você decide adorar, isso cria um campo magnético ao seu redor. A adoração, ela cria uma atmosfera. Diz o Salmo 22:3, no meio dos louvores Deus habita. Quando nós adoramos o Senhor, nós estamos sendo lúcidos, ainda que nossos sentimentos estejam em frangalhos, ainda que não estejamos entendendo. Porque se nós tentarmos entender primeiro, muitas vezes nós ficaremos calados. Mas se nós simplesmente obedecermos o chamado à adoração, nós vamos começar a entender. Sabe por quê? Porque vem uma atmosfera em resposta a isso que esclarece e revela a grandeza de Deus. Deus revela a sua grandeza a quem o adora. E adorar pelo que Ele é. Pelo que Ele é. Não adoramos a Deus pelo que Ele pode nos dar ou fazer. E veja uma coisa. Aqui no Salmo 16:11 diz que na presença do Senhor, a alegria é completa. Então, se nós exercitarmos a adoração, perceberemos a alegria completa. Pastor, mas Isaías 59 diz que entre nós e Deus há uma cortina que o pecado cria, que nós não conseguimos perceber a Deus. É verdade, mas no momento que nós nos voltamos a Deus, nós somos o quê? Restaurados. Olha o que diz aqui, que você puder abrir Atos dos Apóstolos, né? Aquela pregação maravilhosa de Pedro, capítulo 3, versículo 19. Ele diz uma coisa interessante. Ele fala: voltem para Deus, para que os vossos pecados sejam perdoados, e venha assim refrigério da parte do Senhor. Atos 3,19, refrigério, paz, alegria sobrenatural. As situações podem continuar a mesma, mas se Deus soprar refrigério para dentro do teu coração,
você conseguiria reagir diferente. Ali onde muitas pessoas estão reclamando, murmurando, preocupadas, viciadas na mágoa, na preocupação, em ficar falando mal dos outros, você está numa outra esfera, a esfera da adoração. São escolhas. Escolhe viver na esfera da adoração, aquele ali escolhe viver na esfera da preocupação, aquele escolhe viver na esfera dos relacionamentos quebrados, da mágoa. Pastor, como escolhe? Escolhe, é um vício. Escolhe. Porque se Jesus morreu para nos fazer de fato livres, nós podemos ser livres. Essa é a sabedoria dos santos. Adorar a Deus em todo, em qualquer lugar. Se nós formos analisar, tem cristãos que adoram a Deus quando eles sentem vontade ou têm uma grande vitória. Mas se isso for um estilo de vida, nós estaremos nos voltando ao Senhor e veremos que, diz Atos 1:8, e recebereis poder. Em Romanos 12, versículo 3 diz assim: a todos foi dado a medida de fé. Então, reconheça que recebeu fé sobrenatural. Decida manifestar essa fé perseverante. Creia que Deus te deu uma boa fé e semeie no Espírito. Ah, pastor, eu não consigo. Não diga que você não tem fé para adorar a Deus. Não diga que você não tem, porque a todos foi dado a medida de fé. Eu recebi uma fé, eu decido manifestar essa fé, e a fé que eu recebi é boa, e eu vou semear no Espírito. Você pode semear preocupação ou pode semear adoração. Por que você pode? Porque você recebeu o Espírito Santo e foi colocado nessa dimensão. Tudo você pode. Se tem algo escrito na Bíblia, você pode. Não é pesado, mentira do capeta. Os mandamentos do Senhor não são pesados, e se está escrito na Bíblia, você pode. Porque o Espírito te ajuda nas tuas fraquezas. Então, essa dependência do Senhor em comunhão e esse foco, ter Ele como alvo e atenção nele, foi o que foi perdido na queda. A morte espiritual foi isso. Dependência dele como fonte e tomá-lo como alvo e como foco. A adoração é isso. A adoração é se voltar para Deus dependendo dele e tomando ele como alvo e foco. Porque o alvo das pessoas e o foco é os seus problemas, as suas fraquezas, o defeito dos outros. Os seus problemas, as suas fraquezas, o defeito dos outros. Esse é o foco. Mas se o nosso foco, se o nosso holofote for lá no trono, e que o Senhor está reinando e os anjos estão adorando, arcanjos e querubins, e nós nos juntarmos a eles em adoração, nós veremos o quê? Olha, desde a queda, as pessoas estão mais conscientes dos problemas, fraquezas e defeitos do que da glória de Deus. Ora, se eu não adoro o Senhor e não percebo a sua glória, a minha fé vai minguando. Só penso no problema, só penso no defeito, só penso nas fraquezas, só falo nisso. Como é que eu... Agora, abre os nossos olhos espirituais e contempla o trono de Deus. Quem é que está reinando lá do céu? Satanás? Seus problemas? Não, é o Senhor. Qual a coisa mais sábia se fazer do céu? Dobrar o seu joelho e adorar o Senhor sem parar. Agora, pastor, é difícil para mim. Sim, porque a mente está viciada. Porque a mente não está focada. Mas lembre-se, você pode. A Bíblia Viva diz em Romanos 6,16, diz assim, na Bíblia Viva, Romanos 6,16 diz assim: vocês não compreendem que pode escolher a obediência para a vida ou o pecado para a morte? As pessoas dizem: não, pastor, eu não consigo, sou fraco, sou burro. Renove a sua mente. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que porque o Espírito entrou em nós, nós recebemos uma condição sobrenatural. Então antes nós íamos sozinhos na nossa força, no nosso esforço, na nossa culpa, nós não conseguimos mesmo. Mas agora algo mudou. O Espírito Santo entrou para nos ajudar em nossas fraquezas. E hoje, se você crer e começar, sabe o que falta para a gente avançar, amados? Começar e perseverar. É como andar de bicicleta, às vezes cai, às vezes erra, às vezes esfola as pernas. Mas se você não parar, logo você vai estar andando sem as mãos. Olha, queridos, que Deus nos ajude, amém? Em Lucas 13:35 diz uma coisa interessante. Tomé diz assim: se eu ver a Deus, eu o adoro. Lucas 13:35 diz assim: se você adorar, você o verá. Então tem gente que não adora a Deus porque não está percebendo a Deus. Pastor, eu estou percebendo o problema, eu estou percebendo Amado, se você esperar perceber para adorar, você está colocando o carro na frente dos bois. Porque desde a queda, quando a Eva comeu do fruto, os seus olhos foram abertos para o problema, para o defeito, para a fraqueza, e foi fechado os olhos do Espírito. Então agora você não vai ver Tomé
para crer. Você vai exercitar o seu crer e aí será revelado. A quem Deus se revela? A quem exercita a sua fé. Então, se eu exercitar a minha fé, os meus sentimentos vão mudar e Deus vai se revelar. Agora, se eu esperar primeiro ver Deus no trono para depois adorá-lo, eu vou passar a vida inteira esperando. Então, a alegria do Senhor é a nossa força, compreendendo que essa alegria é o efeito de adorá-lo. A alegria será o efeito de adorar. Como é que Deus responde à nossa adoração? Com revelação. Deus se revela. Entende? Aqui em Lucas 13:35 diz assim, olha: eis que a vossa casa, no 34 assim, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, apedreja os que são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como as galinhas, os seus pintos debaixo das asas, e não quiseste. Eis que a vossa casa se vos deixará deserta, e em verdade vos digo que não me vereis. Veja a palavra ver aqui. Ver, vocês não me verão, até que venha o tempo em que digais. Então, se você disser, você depois verá. Aqui está dizendo que primeiro você abre a boca, depois você abre teus olhos. É o que está dizendo aqui. Vocês não me verão até que vocês digam Baruch Rabat Shem Adonai, bendito aquele que vem em nome do Senhor. O que ele está dizendo? Se você esperar ver, você não está exercitando a fé, porque a fé é que vê, não precisa de fé. Se eu estou vendo aqui R$1.000 na minha frente, para que eu tenho que ter fé para que venha R$1.000? Ora, você está vendo, não precisa de fé, já é um fato. A fé é a certeza daquilo que você não vê, mas que a Bíblia te promete como teu e você crê. Então, se eu creio, eu adoro sem ver, sem sentir, e aí o que Deus faz? Isso é fé. Sabe o que é fé? Nós estudamos na aula 1. A fé é adorar a Deus. Jesus, quando estava lá, aquelas 5.000 pessoas lá, fora mulheres e crianças, e ele pega uns pãezinhos e diz: Pai, eu te dou graça. Ele saiu como? Crendo no seu coração. O que é a fé? Crer no coração e falar com a boca. Isso é fé. A fé do Novo Testamento não é você bater na rocha e ai, porque agora vos acompanhe, meu Deus. Não. A fé do Novo Testamento é: Deus está tão perto de você quanto a tua boca e o teu coração. Romanos 10, 9 e 10. Se você crer no seu coração e disser, Deus disse para Moisés a saída, olha, eu disse: haja luz, Moisés. Sem crer e dizer, eu disse: haja luz. Então você chega lá e fale com a rocha. A saída é esta, tá? Ele: não, porque nós vamos tirar água para vocês. Deus falou: ei, você não entra. E tem um monte de cristão estressadinho tentando resolver as coisas assim. Ei, glória a Deus. Calma o teu coração. Acalma o teu coração e adora a Deus. Eu duvido que exista algo mais sábio do que isso. Quanto mais sábio for um homem, mais ele adora a Deus e aquieta o seu coração. Persevera nisto. Aqui ele disse: olha, Israel, vocês me desprezaram. Não foi como Adão e Eva? Por isso seus olhos se fecharam. Você não valorizou a minha revelação. Estive diante de vocês e me desprezaram. Então, tudo que você despreza, você perde. Por exemplo, vocês me viram, Jerusalém. Estive aqui no meio de vocês. Não me valorizaram, agora vocês não verão mais. E agora, como é que você sai dessa? Agora, a saída não é tentar ver, mas é dizer: bendito aquele que vem em nome do Senhor. A saída agora não é mais ver, agora é dizer. Aonde está o escape do cristão? Se crer na sua boca e disser, se crer no seu coração e disser com a sua boca. Marcos 11, 23 e 24. Dizer aquilo que você crê no seu coração. Pastor, mas isso não tem resultado imediato. É verdade. Aquele que leva a preciosa semente chorando, voltará com alegria colhendo seus feixes. Salmo 126, 5. Então semear não é fácil, porque você não vê fruto imediato. Cada culto é uma semeadura, cada jejum, cada adoração é um passo na direção de Deus. É uma semente. E essa semente, em consagração, sem nenhum efeito imediato, pode produzir o quê? Desânimo. Porque aí vem o diabo e diz assim: você está semeando adoração e não está vendo nada. Em Gálatas capítulo 6, veja o que diz ali, queridos.
em Gálatas, capítulo 6, versículo. A Bíblia diz que se nós não desanimarmos e perseverarmos, logo nós colheremos muito fruto. Que Deus te ajude a você e a mim a entender isso. Aqui em Gálatas 6, 8, veja, versículo 8, 9 e 10. Gálatas 6, 8, 9 e 10. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará o quê? O que vai vir da carne, irmãos? Corrupção, destruição, piora. Mas o que semeia no Espírito, o que é semear no Espírito? Adorar a Deus, jejuar, orar, ler a Bíblia, perdoar, sofrer calado, continuar vindo nos cultos, semear no Espírito. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará o quê? A vida eterna. E não, aí já vem aí a questão, amados. Começar bem é bom, mas terminar bem é melhor do que começar bem. Quando se começam bem, daqui a pouco desmotivo, terra rochosa, já desanima, já vem as outras coisas, outras intenções, a pessoa perde o foco. E não nos cansemos de fazer o bem. Semear no Espírito é fazer o bem. Adorar a Deus é fazer o bem. Porque se você adora a Deus, Ele se revela a você. Se Ele se revela a você, sua fé está em alta. Sua fé está em alta, você vai poder, tudo é possível ao que crer. A proteção da fé é a adoração no Espírito, é semear no Espírito. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, veja lá, se não houvermos desfalecido. Você vai ter uma grande colheita se você não parar, se você perseverar. Jesus disse, se você permanecer em mim, você vai dar muito fruto. João 15:5. Permanecer no caminho certo, sem nenhuma evidência visível, por um mundo é loucura. As coisas de Deus parecem loucura. Continuar adorando a Deus e continuar semeando no Espírito, sem ver nenhum efeito no seu corpo, nas suas finanças, na sua família, na sua alma. Sem nenhum fruto, sem nenhuma mudança imediata, e você continua semeando, Isso para o mundo é loucura, para nós é chamada perseverança dos santos. O povo no deserto, Deus não chamou eles para o deserto, Deus chamou eles para a terra que manda leite e mel, mas através do deserto. O deserto era uma passagem. Se eles passassem, eles chegariam. Se eles não passassem, eles não chegariam. Então a vida é assim, amados. Entre a semente e o fruto está a perseverança dos santos. O que eu faço entre a semeadura e a colheita é determinante. Aí está os 4 tipos de sol. A maneira como eu reajo nos tempos de sequidão, nos tempos de provação, nos tempos de perseguição, nos tempos de tentação, isso vai afetar tudo. Reajo como? Acertando sempre? Não, me cobrindo com o sangue de Jesus quando eu erro e crendo que o Espírito Santo pode aos poucos, gradativamente me mudar. Então, a única solução para o pecado é a graça. Romanos 5:20 diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Pastor, eu já me cobri com sangue, já confessei isso como pecado e estou pedindo ao Senhor para aos poucos me tirando disso. O que mais que eu faço? Adore a Deus. Arrependimento, fé e adoração. O que mais Deus requer de você? Nada. Pastor, mas eu estou sentindo um peso aqui. É o capeta que coloca junto com o fardo leve do Senhor o peso. Então tem tantas pessoas. Já pedi perdão. Você crê no perdão? Não adianta pedir se você não crê. Mas eu creio. Mas por que você crê? Porque 1 João 9 diz que o Senhor perdoa. Então a fé está baseada e arraigada em Romanos 8:1, que diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém, queridos? Então nossa fé é racional, ela é esclarecida. Já pediu perdão, o Senhor te perdoou. Está confiando no Espírito para te mudar aos poucos. E está adorando a Deus. Amado, está preparadinho na posição. Você está certinho para infalivelmente no tempo e no modo ser abençoado. Não tem jeito. Essa é a posição. Aí o diabo diz assim, a pessoa já descobriu com o sangue. Já está crendo no Espírito Santo para mudá-lo. E está adorando a Deus. Está faltando algo. É o capeta. É o Satanás. A pessoa está ali preparadinha, está na posição certa, é só perseverar naquilo que infalivelmente todas as bênçãos virão. E no tempo não falta nada. Vamos ver. Além de adorar, se preocupe. Além de adorar, faça isso. E comece a colocar julgo sobre. E aí o bobão vai lá e cai nessa. E aí esses fardos desgastam o desempenho da pessoa.
Ela fica estressada. Pastor, eu já pedi perdão, mas não sinto perdão. Pastor, eu estou tentando, mas não consigo largar. Pastor, mas a minha vida está difícil. Você está pegando fardo nas costas aí que Deus não disse. Ei, meu amado, creia na eficácia do sangue que te transforma em uma pessoa salva. Creia no poder do Espírito que começou a boa obra que aos poucos vai mudar você. E creia que se você está adorando a Deus, você está na posição para maiores revelações e para bênçãos infalíveis. Não tem como dar errado, não tem como dar errado. Você já está em Cristo, bate sangue. Está no Espírito, crendo e dependendo do Espírito. E está diante do Pai o adorando. Meu amado, me fale como não vai dar certo se você perseverar nisso. Como não vai dar certo se você está fazendo tudo certo? Mas o diabo vem, para com isso aí não adianta. Peraí. Ele tem que tirar você da posição, porque se você está na posição e permanecer na posição, você vai receber revelação, você vai ficar forte, você vai ficar próximo, você vai ficar saudável, as coisas vão dar certo, o que você orar vai acontecer. Então, o caminho do Senhor, ele é reto, ele é simples. É o arroz com feijão, o pão nosso de cada dia, tá? Não inventa modismo, não, mas tem um negócio aí que faz uma pedra que leva para casa, que compra isso, e não sei o que lá, 3 dias na montanha, tua vida muda. Não. Vamos aqui, ó, embaixo do sangue, dependendo do Espírito Santo, adorando a Deus. O que você consegue fazer em paz? Para o teu irmão, intercessão, visita, faça. Segura a tua condição atual, porque quando vem um refrigério, você começa a se importar com pessoas. Mas não que eu tenho que evangelizar, eu tenho que soltar panfleto, eu tenho que visitar. Não. Você sabe que já foi ungido para aquilo quando você faz aquilo com paz e com alegria. Deus já te gerou aquilo. Mas aquilo que você faz porque tem que ser debaixo da lei, por culpa. Não é assim. Deus está te cobrando comportamento. Ele está gerando esse comportamento. Esse refrigério, essa paz, essa alegria, Jesus diz em Mateus 11:28, vinde a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo que é leve, meu fardo é suave. Queridos, tem tanta gente aí no evangelho do São Satanás, do capeta, com peso, com culpa. Ao invés de simplesmente dizer, Deus, estou limpo pelo teu sangue, o teu Espírito vai me ajudar. Então agora, sabe o que eu vou fazer? Eu vou te adorar e dentro da minha condição atual, vou fazer o bem para as pessoas, vou interceder, vou ajudar, vou sofrer calado. O que eu puder fazer para alegrar o teu coração. Mas aquilo que eu não consegui, eu vou confessar como pecado e vou receber o seu perdão. Porque é uma coisa importante, amados, tão importante quanto confessar pecado, é receber o perdão. Porque se a pessoa não tiver fé para receber o perdão, ela continuará se culpando. E aí o sangue de Jesus se torna inútil para ela. Porque o sangue não tem valor se você não crê que ele te purifica. O Espírito não pode te ajudar se você não crê que ele pode te ajudar. Mas eu creio que você está na fé, amém, queridos? Então, creia no seu coração, adore com a sua boca, interceda, ore em línguas, fale o bem, evangelize, semeadura profética. A alegria do Senhor é a nossa força. Eu fui chamado para a dimensão da alegria. E qual é a atmosfera que favorecerá a alegria? A adoração. Em toda a Bíblia, eles estavam em situações horríveis. Eles podiam olhar para a situação e chorar, ou olhar para Deus e adorar. Veja, a oportunidade é essa. Não pense que porque eles adoraram porque estava tudo bom, caiu do nosso descendo do céu. Não era por isso. Eles adoraram porque Deus os concitou, diz, ei, me adore. E adoraram. Te louvarei, não importa as circunstâncias, não é? Então, essa é uma sabedoria, é uma porta escondida, sabe? É como um maná escondido. A última porta que o ímpio imagina, que terá o escape, é o adorar a Deus. O ímpio nunca vai pensar nisso. Deus sempre cogitava isso para o seu povo fazer isso. Situações extremas, onde eles podiam se preocupar, murmurar, eles adoravam a Deus e Deus vinha, revelava a sua glória e os livrava. E os enchia de alegria. Agora, se eu for consultar a minha carne e o sangue, vamos ver se eu estou alegre aqui na minha carne. Entende? Há momentos que minha alma vai estar abatida. Aí quando minha alma está abatida, eu tenho que ser o Senhor da minha alma. Minha alma deve ser sujeita a mim. Eu não posso ser sujeito a minhas emoções são sujeitas a mim. Eu devo dominar e reinar. Aí eles despertam a minha alma. Desperta a harpa e lira. Vamos louvar o Senhor. Tá?
Vamos lá. Vamos. E quando a alma louva o Senhor, os olhos da alma são abertos. E a alegria invade, a paz invade, e enche ali. Aquele território cheio de trevas começa a brilhar, aquele território mofado começa a ser limpo. A presença do Senhor, ela vem. Ela sempre se manifestará, como eu falei. Salmo 22, 3. No meio dos louvores, tu que estás entronizado no meio dos louvores do seu povo. Deus não está se movendo, Ele está presente em tudo, claro. Ele é onipresente, mas Ele não se manifesta aonde há murmuração, aonde há incredulidade. Ele se manifesta aonde há fé. E a fé é o quê? A celebração que Deus é maior que o meu problema. A fé, ela não tem como se expressar sem adoração. A fé sem adoração, ela não tem como se expressar. Porque a adoração é a expressão da fé. Deus é maior que o meu problema? Então eu vou dizer que Ele é maior que o meu problema. E o que é a adoração? É dizer que Deus é maior e melhor que o meu problema. Deus é maior e Deus é melhor. Deus é melhor e Deus é maior. Isso é adoração. A adoração é ver Deus como melhor e maior. E se você não vê Deus como maior e melhor, então você está preocupado. Então, a adoração é a expressão única, clara, lúcida da fé. Não me diga que você tem fé se você não adora. Porque a adoração é a expressão da fé genuína. Que Deus nos ajude, amém, amados? Então, o caminho para a alegria é o caminho de crer no coração e adorar. Celebrar, confessar a palavra, a grandeza de Deus, o poder de Deus na sua boca. E essa semeadura, ela vai produzir uma grande colheita na sua vida. Eclesiastes 11:4 diz assim: aquele que olha para o vento nunca semeará. Ah, mas será que vai chover? Eu vou pôr a semente aqui, mas se não chover eu vou perder a semente. Não, ele semeia crendo que Deus vai mandar chuva. Então o cenário, enquanto você está adorando, pode ser horrível, pode ser desolador, mas Deus pode mudar o cenário através da sua fé. Então, Deus te dá fé, você manifesta a sua fé, Deus confirma a sua fé. Esse é o bom combate da fé. Ele é o autor e consumador da fé. Ele te dá o espírito de fé. 2 Coríntios 4,13. Deus nos deu o espírito de fé. Você manifesta a sua fé e Deus confirma a sua fé. O que é expressar a sua fé? É semeadura profética. Tem gente que quer ter colheita, amado, mas ele não semeia. Como é que ele vai colher? Aquele que semeia pouco vai colher pouco. Como é que eu vou esperar uma colheita de alegria se eu não estou semeando adoração? Se a adoração é que vai abrir para Deus se revelar. E se Deus se revelar, Ele vai mexer do quê? Na sua presença até a tristeza salta de alegria. Amado, se Deus se revelar a você, você vai ser a pessoa mais feliz desse mundo. Não importa a circunstância. Por que Paulo na prisão conseguia consolar os outros? Porque quando Deus se revela a uma pessoa, Ele supre de alegria, paz e amor sobrenatural. Sabe por que temos pessoas carentes, tristes? Porque elas nunca viram a Deus. Porque aquele que ver a Deus, ele será cada vez mais enchido com paz, alegria e amor sobrenatural. Jesus diz: eu vou te dar uma paz, mas não como o mundo dá, não é uma paz circunstancial que depende das circunstâncias. Eu vou te dar uma paz no seu espírito que depende apenas de mim. Entende? Alegrai-vos no Senhor. E essa alegria sobrenatural, ela produz em nós força. Uma pessoa alegre que está passando um problema, ela tem força para lutar com aquele problema. Mas se a pessoa está desanimada, ela já vai fraca. Se já ganhou 51% da batalha, você já está feliz. Vai com força, com ânimo. Tem bom ânimo. Mas você vai, já perdeu. Por isso Deus diz: Josué, tem bom ânimo. Você vai passar tem bom ânimo. Paulo diz assim: como entristecidos, mas sempre alegres. Mas ele falava isso porque só acontecia coisa boa na vida dele? Leia o livro. É um estilo de vida. Eu decido ser feliz. Eu decido adorar a Deus. E quando você decide, Deus confirma a sua decisão, te enchendo com essa alegria sobrenatural. Então, amados, a alegria do céu te pertence. Há uma atmosfera do céu que invade a terra. Já feito sua vontade na terra como no céu. Sabe, quando essa atmosfera de alegria vem sobre você, na igreja primitiva eles estavam nas arenas, louvando o Senhor, sendo queimados, sendo cortado ao meio, porque essa alegria ela é tão grande, tão grande, tão grande, que ela superpassa todo o entendimento. Essa alegria ela é tão eficaz, tão poderosa, tão milagrosa,
tão grande, que Ele é capaz de te consolar, não importa o que você está passando. Consolar você com paz, com ânimo, com alegria, com fé, com perseverança. Foi assim que foi sustentado Abraão. Quando ele desmotivava, o Senhor vinha, revelava-se a ele e reanimava Abraão. Agora nós temos o Espírito no homem interior. Vamos ser fortalecidos no homem interior, exercitando o nosso Espírito. Mas eu quero primeiro, na minha alma, ver a Deus. Não. Você no seu Espírito fala com a sua alma cega. Adore a Deus. Entende? Então o teu Espírito fala com a tua alma que move o seu corpo. E aí vai. É uma atitude de fé. A fé é uma atitude. Quando aquele povo foi chamado para atravessar o Jordão, foi diferente do Mar Vermelho. O Mar Vermelho Deus abriu e eles passaram. No Mar Jordão é diferente. No Rio Jordão. Ele disse assim: quando os sacerdotes molharem a planta dos pés, eu vou segurar a água lá em cima. E bem naquela época estava a época de cheia. Ele diz que os sacerdotes com a arca colocaram o pé na água. E você imagina aquela água forte, indo. Não, mas eu disse que vai baixar. Depois que nós colocar o pé, vai baixar. Põe o pé aí. E eles põem o pé, aquela enxurrada, aquele coisa forte. E quando ele pôs o pé, a água foi mingando. Depois. A fé é assim, você age e Deus confirma depois. Mas se eles ficarem esperando, vamos ver uma evidência de que a água está baixando, a gente põe o pé. Eles vão ficar o dia inteiro ali olhando para a água, esperando ela baixar. Mas Deus não age antes. Deus age em confirmação da fé. Tem muita gente que não tem medo de arriscar, né? Eu vou esperar Deus agir, aí tomé, né? Aí eu ajo. Não, ele diz assim: se você agir de acordo com a minha palavra, ainda que não faça sentido, se você fizer o que eu estou falando, eu farei o que eu estou falando. E aí a pessoa não adora a Deus porque não está vendo, não está sentindo, e não vai ver, não vai sentir, porque está esperando ver e sentir para fazer. Mas se ela fizer, ela vai ver e sentir. Se ela esperar ver e sentir, ela não vai fazer. E ela não vai fazer, e não vai ver e sentir, e vai dizer: eu não vi e sentir, então eu não vou fazer. E aí fica tudo travado. Desperta minha alma, louvarei o Senhor. Desperta a alva, desperta a harpa e lira. Vamos. Essa é uma atitude sábia. Ele está motivando a sua alma desanimada, abatida, preocupada a fazer uma coisa certa. Adore ao Senhor. Que Deus te abençoe nessa manhã, amém, queridos? Vamos ser sábios. Vamos fazer o que a Bíblia diz, ainda que não faça sentido. Vamos fazer o que a Bíblia diz, ainda que não estejamos vendo nem sentindo aquilo. Porque nós não vivemos pelo sentir. Nós vivemos de toda a palavra que sai da boca de Deus. E se Deus disse, então faça isso. Simplesmente faça. E você vai ver que dá certo. Em nome de Jesus, a semeadura espiritual.